Esse vídeo aqui saiu um tempinho atrás, se chama Welsh is not fantasy, a cultura galesa não é fantasia. Será que a romantasia está arruinando a cultura galesa, escocesa e irlandesa? Eu queria falar pra vocês algumas coisas antes de a gente começar esse vídeo. A primeira é que eu ainda não assisti esse vídeo, tá? Eu vi algumas pessoas comentando sobre ele no Twitter, principalmente, porque ele fala aí de algumas autoras famosinhas aí da romantasia, autora que eu já li, inclusive, e um dos motivos de eu querer fazer esse vídeo, reagindo a esse vídeo aqui, é porque eu já fiz uns vídeos quando eu tava muito no começo desse canal, exaltando essa autora e o modo como ela usou a cultura principalmente celta e a mitologia celta na construção de uma trilogia de fantasia, de romantasia, que é super famosa. A segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que se vocês me conhecem há menos tempo ou me conhecem só aqui do canal, talvez vocês não saibam que eu sou escritora, eu escrevo fantasia e como eu estudo história, mitologia e tal, eu uso também muitas referências da mitologia celta também, mas principalmente grega, na construção das minhas histórias, dos meus universos e tal. E eu acho que a gente tá sempre aprendendo, né? Então, existem aí questões de apropriação cultural e etc, que podem passar batidas às vezes, que autores podem fazer, às vezes de maneira não intencional mesmo. E eu queria ver esse vídeo aqui pra gente comentar sobre ele, pra ver o que esse cara aqui, The Welsh Viking, tem a nos dizer. E vou de coração aberto, vou trazer meu olhar de leitora, meu olhar de escritora, meu olhar de historiadora também, e bora lá! Vou dar play aqui no vídeo. I'm a Welshman on the internet, and because I am an internet Cymro, I thought I had better weigh in on this whole book talk and romantasy, using Welsh culture wrong thing. So here's my halfpenny worth on it. Gostei Which I'm new to da channel. Hello, vinheta I'm aí. Jimmy, and I'm an archaeologist, and most of my videos are based on things like the medieval period, material culture, depictions of Vikings and popular culture, that kind of thing. I do Viking reenactment, and that's where a lot of my videos go. But I am on a channel called The Welsh Viking, and as well as doing Viking reenactment, I am Welsh, I'm a Cymro, and as a Cymro, I'm fairly used to some of the standard misrepresentations of Wales and Welsh and Welsh culture. Welsh is a difficult language and only has consonants and all those other tired, boring things that unoriginal Anglos tend to come up with. And the whole recent furore on the internet over Welsh and Welsh culture being misappropriated and misused by fantasy authors struck me in two ways simultaneously. The first way was I was disappointed and annoyed that this is happening, and the second one was, how is this news? This is not news to me, to most Welsh-speaking people. This is not news to most Welsh people. This is certainly not news for Irish people or Gaelic people in Scotland, or probably even Manx people or Cornish people. And it's because pan-Celticism is a thing, and pan-Celticism is this weird habit people have of lumping all of the Celtic cultures together, because they have this idea that because there are connections and similarities between, for example, Scottish, Irish, and Welsh culture and languages, they are all basically just the same thing. And they're not. They're really not. I can guarantee you that because I'm from one. Aqui eu quero fazer um ponto, tá? Isso que ele tá falando aqui de pancelticismo, eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu já caí muito nisso, assim. Tinha uma época da minha vida que eu amava estudar cultura celta, e isso pode ser problemático, porque às vezes a gente pega toda a cultura de povos de linguagem celta, que são povos que estavam espalhados pela Europa, principalmente antes da expansão do Principado Romano, da República Romana também, e a gente mistura isso muito, né? Então fala de, religião celta, mitologia celta, e acaba não percebendo essas nuances, né, que tem, porque tu olhar no mapa, povos de língua celta estavam por toda a parte, né? Então falar de mitologia celta, literatura celta, às vezes pode ser problemático. E aí outra coisa que eu queria falar também, quando ele tava falando ali no começo, ele tava falando sobre como os povos galeses, irlandeses e tal, estão acostumados com essa apropriação, né, com ver elementos da mitologia, da cultura deles na mídia, em coisas de fantasia e tal. Isso é uma questão também, né? Porque quando eu percebi esses elementos nessa trilogia de fantasia que eu li, que eu falei pra vocês, eu achei isso incrível, assim. Eu fiquei, nossa, que legal que ela usa esses elementos, ela adapta eles. Mas eu não parei pra pensar que às vezes isso pode ser feito de maneiras desrespeitosas, né? Por não estar inserida nessa cultura irlandesa, galesa, só ser uma pessoa que estuda elementos disso. Então, And it kind of I think it tires people out from these cultures a lot. It tires me out because whenever I see a fantasy book that has elements of Irish mythology in it or Welsh mythology in it, I generally go in assuming that they've got it wrong, that they have done no real homework on it, and every now and then I'll be surprised, but most of the time that is the case. Most of the time it's lazy and it's just tiring to see that. It's like if somebody gets your name wrong every time they see you, or gets your birthday wrong, or misgenders you every time they see you, it just
it just tires you out. It takes your energy away. Então, é isso que eu tava falando pra vocês, né? Que pra mim, vendo isso, lendo esse livro e vendo, nossa, como tem coisas de fantasia misturadas com elementos celtas e tal, que legal. Mas o cara que é dessa cultura sabe que muitas vezes isso não tá representado de uma maneira certa, né? Ele falou que às vezes ele se surpreende, mas geralmente as pessoas pegam só um elemento aqui e ali, não fazem um grande esforço de estudar, de entender essas coisas e acabam representando de maneiras errôneas. And there are authors that have done the opposite. There are authors that have done good work on it. And just from the bookshelf behind me, here's one. Professor Tolkien did a pretty good job of being inspired by Welsh. The elves speak their languages. And Tolkien é tudo, né? it's pretty clear to a Welsh speaker that the languages of the elves are influenced by Welsh. And indeed, the naming conventions in The Lord of the Rings, like Arwen, is definitely inspired by a Welsh name. There are definitely houses in Wales called Lothlorien, and I guarantee that 90% of them are probably Airbnbs owned by English people. Diana Wynne-Jones does a really good job in Howell's Moving Castle. Howell, the anglicisation of the Welsh name Howell, as in Howell dda, King Howell the Good. She actually critiques this trope in this book, and a lot of the people talking about this, like Professor Feeney from Glasgow Uni, that I used to be affiliated with, not the professor, the uni. Professor Feeney has been talking about sensitivity and respect in this, and I think that is my main takeaway, my main opinion, my take on this. It's not a hot take, it's just a take, a considered take. I try not to do hot takes. Lukewarm at best, most of my takes. But my lukewarm take on this is that I think if you're going to write a fantasy book with elements of Welsh culture, or the Welsh language, or Welsh mythology, be respectful of it. Be aware that Welsh mythology is very in-depth. Be aware that Welsh mythology is thousands of years old. It's well over 1,000 years old, certainly. Be aware that it is intrinsically connected with a living language that is very important to those who experience it and speak it, and it is part of a living culture that is a very important part of the culture and history of the rock that it's from. Então, né, engraçado aqui o que ele fala sobre, enfim, basicamente, né, autores deveriam fazer o básico, que é pesquisar sobre a cultura na qual eles estão tentando representar de uma certa maneira e ser respeitosos com ela, né, pesquisar uma maneira de ser respeitoso, porque ele fala aqui que ninguém ia gostar de ser representado de uma maneira errônea, de uma maneira rasa, de uma maneira superficial, e realmente, né, imagina se algum autor gringo vem no Brasil, decide fazer um livro sobre, sei lá, sobre cultura indígena, elementos da cultura, da mitologia indígena, de povos do Brasil, e faz tudo de uma maneira assim, sabe? Mistura coisas que não tem nada a ver, mistura coisa indígena com coisa afro-brasileira, de jeitos que não tem nada a ver, sabe? Tipo, a gente não ia gostar, né? Ou quando fazem representações do Brasil que são completamente superficiais, que fazem a nossa cultura parecer de maneiras rasas, de maneiras desrespeitosas, como se o Brasil fosse só um grande mato e todo mundo anda pelado e tem um macaco. A gente não gosta dessas coisas, né? Então faz muito sentido que esse cara galês não gosta quando a cultura dele é representada de maneira errônea. É só respeito, pesquisa já muda tudo, né? And we're going to take exception to that because we don't like it. Nobody likes to be misrepresented, nobody likes their culture to be misappropriated or used in a harmful way. And it can be harmful because it gives people a false image of us. And many of us, myself included, were lucky enough to be brought up with chwiplau, with the myths and legends, with Bendigeid Bran and Branwen and Rhys and Meinir, and we went to places with Eirth Gobaith Cymru, and we went to Eisteddfodau and learnt about Cynghanedd, and we learnt about the poetic tradition, and we learnt about Arthur, and we ia comentar que eu tô ficando com muita vontade de conhecer mais isso a fundo e de ir pro país de Gales e conhecer as coisas, porque as coisas que ele tá falando aqui são incríveis, que os nomes tradicionais dos lugares e tal, as ilhas britânicas têm uma cultura que me fascina tanto. Eles têm anos e séculos de história, de mitologia, de coisas muito profundas, e eles sofrem há muito tempo com o imperialismo britânico e sabe, tipo, eles são, eu acho muito fascinante, me deu essa coisa aqui agora, essa vontade, assim, de conhecer mais, sabe? What the names of all the mountains mean and the stories and myths that they allude to. But many children in Wales haven't had that privilege, and many people, not just in Wales, but in other cultures and other places, will read fantasy books and think that's what the culture is, because that's their only source. And there really isn't much excuse for that in this day and age. Many of you are watching this on a mobile phone that gives you the sum total of human knowledge at the touch of a screen. So, you could go on r/Cymraeg or r/Welsh, and you could ask about Welsh language and mythology and culture. If you're a writer who's thinking of writing a fantasy novel with Welsh elements in it, do a sensitivity read. Get somebody like me who speaks Welsh, and I do speak yr iaith Gymraeg every day. I use it and I write in it and I speak in it every single day. Get somebody like me to do a sensitivity falando aqui sobre a importância de ter um leitor sensível, né? A Court of Thorns and Roses. I think it's A Court of Thorns and Roses. Is apparently a related book that is notoriously not really doing a great job of differentiating between the Celtic cultures. And we're not a monolith. We're not one homogeneous or homogenous blob. It's not true. It's not a thing. Irish people don't use the Mari Lwyd, for example. Like, come on. People in North Wales don't really do it that much as a tradition. We're not all the same. Gaelic and Sgaelega and Cymraeg are not all the same language.
So get somebody to read your novel. Please get somebody to do a sensitivity read. Ó, ele vai começar agora a falar da mesma trilogia de fantasia que eu tava falando pra vocês, né? Que usa esses elementos celtas e tal. E né? Tá começando aqui falando... Ai, gente, que vergonha, porque... Enfim, quando eu fiz esses vídeos, eu tava muito no começo, muito impressionada. Foi o primeiro livro que eu li, assim, que falava de elementos celtas que eu reconheci logo de cara e tal. O Caldeirão, Tanlin, Morrigan. E aí eu fiz até um vídeo sobre o Tanlin, sobre o Caldeirão. E ele tá aqui falando que esses elementos vêm de culturas celtas, culturas galesas, que são muito diferentes entre si, e a autora, né, ela mistura todos eles na mesma vibe, assim, na mesma coisa, e faz de uma maneira superficial e errada, e, enfim, vamos ver o que mais ele tem a dizer, né? It really, really is. Like the Fae, the Fair Folk, and the Tylwyth Teg, Terry Pratchett takes inspiration from Welsh myths and legends based around the fairies, but makes it his own, and doesn't just call everybody, like, a Welsh name. Like, you know, everybody isn't just, like, Blodwen and Rhiannon and Rhys and Glyn and Dewi, you know? You try and find it, you won't. But it's still clearly, if you dig into it, written with inspiration from Welsh myths and legends. Same goes with Tolkien, you know? They're clearly inspired by Welsh myths and legends in the structuring of some of the stories. Like some of the myths and stories of the elves read like Welsh mythology, but they're not just nicked wholesale. That's lazy writing. If you've written a novel where you've just nicked stuff from Welsh culture or Irish or Gaelic or Manx or Breton or whatever it may be, you've just written a lazy book. I'm sorry, but you've written a lazy book and I'm not going to enjoy reading it. I do get people sending me work sometimes and they're like, do you like this story? It's inspired by Wales. And I'm like, well, you just used 2 Welsh names in your romance story that happen to be Welsh. You happen to have just written people, like, banging in a cave, but they've got Welsh names, so no, not really. Like, it's, you know, there's more to it than that. So my hot take on this is be respectful, I guess. It's not a very hot take, like I said, but just be respectful. If you're going to take a culture and a storytelling tradition that has been active, that has been alive and developing for the better part of 2,000 years, show it some respect. Like, show my language and culture some respect. It's 500,000 people speak my language in Wales, and more around the globe. Achei que ele ia ser mais duro, na verdade. Eu achei que ele ia falar bem mais de exemplos e trazer exemplos, né? Sim, de livros e como que eles fizeram essas misrepresentações e tal. Porque, bom, o título do vídeo, né, foi uma das coisas que me incomodou, na verdade, que é será que a romantasia está arruinando a cultura galesa, escocesa e irlandesa? E aí, eu não gosto de falar, ai, será que a romantasia, porque o que tu quer dizer com isso, né? Tipo, a romantasia é esse gênero literário, o subgênero da fantasia, que mistura a fantasia com o romance, né? Por isso o nome romantasia. E é um gênero lido principalmente por mulheres, assim, muitas jovens mulheres, né? Mulheres da minha faixa etária, né? Dos 20 e poucos anos. E é um gênero que tá muito popular, assim. E aí eu não gosto porque a gente sabe, né, que a literatura voltada pro público feminino, ela sofre mais ataques, assim. As pessoas falam que não é literatura de verdade, tal, enquanto isso a literatura pro público masculino é sempre, sabe, glamorizada e tal, falado que aquilo é literatura de verdade, e não só na literatura, né, a gente vê muito isso também no cinema, séries, ou sei lá, é muito normal um homem ficar louco de amores por causa de um time de futebol, e aí agora quando mulheres estão loucas de amores por causa da Taylor Swift, é histeria, sabe? Então a gente sabe que coisas pro público feminino, né, sofrem desse problema. E a romantasia tá nisso, né? E aí eu não gosto do título do vídeo apontando a romantasia como culpada. Porque sim, o único exemplo que ele usou aqui, né, é a Cotar, que é uma romantasia, uma das mais populares que a gente tem hoje em dia, mas ele não citou outros livros que poderiam ser também, sei lá, sem ser de romantasia, sendo, sabe, fantasia mesmo, assim, sem romance. E aí eu acho que ele fez isso por questão de clickbait, sabe? Mas eu não achei legal mesmo, assim, porque, enfim, a romantasia tá popularizada e, sim, a Cotar faz um trabalho muito ruim de construção de mundo. Aquele Quarta Asa eu nem li, mas não tenho vontade nenhuma, já ouvi dizer que tem algumas problemáticas com a autora também, não tenho vontade nenhuma de ler. Mas eu, assim, não acho legal esse título, sabe? Não achei legal mesmo. E aí eu vi uma thread no Twitter, na verdade, que eu queria ver se eu acho pra mostrar pra vocês. Ó, achei aqui a thread, a pessoa fala assim, é um tweet, né, falando sobre esse vídeo que a gente acabou de ver. E aí ela fala, a Irlanda foi dita como selvagem por lutarem contra a colonização e catequização do Reino Unido. Aí vem a Sarah J. Maas, faz Prithian com o mapa do Reino Unido. E onde seria a Irlanda, coloca uma ilha de selvagens animalescos chamada Highburn. O nome nativo da Irlanda é Hibernia. E ela continua. E ainda usa o caldeirão dos Tuatha-Dé-Dan e colocou o nome de uma das personagens de Morrigan, que é a deusa da guerra para quem eles rezavam quando iam enfrentar o Reino Unido, que enfrenta Highburn
Byrne por anos. A mulher pode ser burra, mas inocente, não é? E aí ela fala dessas questões, né? Eu achei que o vídeo ia entrar um pouco mais nesses exemplos específicos, que eu achei isso daqui muito interessante. Eu não sabia desses detalhes. E quem já leu os livros da Sarah J. Maas talvez tenha pegado, ou não, uma coisa que ela deixa nas entrelinhas, né? Não só em Acotar, como em Trono de Vidro também, que é que ela adora colonialismo. Ela ama, ela tem uma pira, assim, que é em Trono de Vidro que acontece, né? Tem a Aelin, né? Que é essa herdeira do trono de Terra-Sem, e ela tá tentando, né? O livro é sobre ela tentar retomar esse trono, e aí um dia ela fica divagando, assim, pensando, e se ela, além de tomar o trono de Terra-Sem, expandisse as fronteiras de Terra-Sem pra outros lugares? Daí tu pensa, como assim? Ela vai conquistar outros lugares que não tem nada a ver com ela? E aí é porque ela é uma boa rainha, ela vai ser uma boa rainha, então ela vai levar cultura, livros pra esses outros lugares. Gente, isso aí basicamente é colonialismo. Não interessa se ela é uma boa rainha ou não. É por que ela tá pensando em conquistar outros lugares, não assim, pensando em ter trocas comerciais, culturais com outros lugares, em conquistar, usando esse termo conquistar. E em Acotar também, né, agora num dos livros mais recentes, o Corte de Chamas Prateadas, tem essa palhaçada dessa ideia de grão-rei, que o Rhysand poderia ser o grão-rei de toda Prythian, conquistar as outras cortes e tal, e tudo bem, porque ele seria um ótimo governante. Todo mundo gosta dele como governante na corte noturna, então por que não se expandir para outros lugares, né? Sim, a Sarah J. Maas, ela tem uma postura bem feia sobre uma questão bem contemporânea que tá rolando, que é bem feia, assim, e isso se reflete no que ela escreve, né? Isso é muito triste, isso é muito chocante, assim, como passa batido, como pode ter gente que lê e vai pensar, não, realmente, né? Qual que é o problema? E aí isso vai legitimando ideias, né, que são muito danosas. Cara, basicamente, assim, eu acho que é isso que eu queria dizer, assim, fazer esse meia-culpa, né, por esses pontos que eu, sei lá, relevei, achei muito interessantes, né, sobre cultura celta, cultura galesa, que ela tinha feito nesses outros livros dela, e eu achei legal, achei demais, sem pensar que foi feito dessas maneiras desrespeitosas e vazias e tal. Falar, assim, né, pra quem escreve fantasia e tal, isso que ele tava falando no vídeo, sobre contratar uma leitura sensível, pesquisar e ser respeitoso, gente, é basicamente isso, assim, sabe? E não tem problema reescrever algo que tu já escreveu, que tu já publicou, relançar. O trabalho só tem a ganhar com isso, tu como autor só tem a ganhar com isso, sabe? E isso, inclusive, é uma coisa que eu faria, assim, né? Pensando em alguns livros que eu já lancei e tal, em algumas histórias, é uma coisa que eu faria também, que eu tô disposta a fazer se eu tiver cometido algum equívoco e coisa assim. E é isso. Gostei de fazer esse vídeo porque juntou história, mitologia e literatura, que são as 3 coisas que eu gosto. E, sei lá, se inscreve aí no canal, não tem mais muito pra dizer, só que a gente fala sobre essas coisas aqui, livros, história, mitologia, estudar fora, arqueologia e etc. Então, se vocês gostam de qualquer um desses assuntos, se inscrevam aqui. Um beijo, obrigada por ter visto esse vídeo e até mais. Tchau, tchau.